Olá, meu nome é Rafael José Altenhofen, sou biólogo, professor e ambientalista. Bem-vindos ao programa Ambiente Natural. Programa que tem apoio da entidade ONG socioambientalista sem fins lucrativos, União Protetora do Ambiente Natural. A proposta do programa, que vai ao ar uma vez por semana, é trazermos sempre um convidado que tenha atuação na área ambiental no município de Montenegro ou região. E a ideia é nós contribuirmos para uma reflexão, para um esclarecimento, para a formação de opinião e também para difundir boas práticas na área ambiental. Então, nesse nosso primeiro encontro, eu tenho o prazer aqui de receber como convidado o promotor de justiça, da Promotoria de Justiça Especializada de Montenegro, Tomás Henrique de Paula Coleto. Bem-vindo, promotor Tomás. Bom, eu agradeço o convite, é uma grande honra poder participar, ser entrevistado aqui, ainda mais do primeiro programa. É uma satisfação porque nós procuramos sempre dar, sempre que possível, utilizar de espaços da mídia para divulgar o trabalho da instituição e prestar esclarecimentos de utilidade pública. O nosso trabalho não pode ser só no gabinete. Para que ele seja efetivo, é necessário que a gente tenha essa interface com a comunidade. E esse espaço que está sendo proporcionado aqui é um importante espaço para tanto. Ok. Promotor, vamos iniciar esse nosso bate-papo explicando um pouco para a população que ainda não tem essa clareza exata o que é o Ministério Público, como é a atuação deles específica no que tange a área ambiental, desde quando ele vem atuando mais especificamente nessa área ambiental? Sim, nem sempre o Ministério Público teve uma atuação tão incisiva na área ambiental. A gente pode dizer que o grande divisor de águas da atuação do Ministério Público foi a Constituição Federal de 1988. Até 1988, o Ministério Público ele estava muito voltado para a área penal, ou seja, era o responsável por abrir uma denúncia criminal e acusar aquele que praticava ilícitos penais, e também a atuação na área de direito de família, como fiscal da lei, dando pareceres para verificar a regularidade dos processos, tais como processos de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, separação, inventário. Mas em 1988, a Constituição Federal ampliou muito o leque de atribuições do Ministério Público. Só para se ter uma ideia, no artigo 127 da Constituição Federal, se dispôs ali que o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e direitos individuais indisponíveis. Bastante amplo. Isso significa dizer que aonde há um direito coletivo violado ou onde há um direito coletivo ameaçado de lesão, surge a possibilidade de o Ministério Público intervir na defesa da sociedade. E a partir daí, então, se pôde, na área civil, atuar de forma mais incisiva, proativa, em diversos segmentos, como, por exemplo, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, na defesa do idoso, na defesa dos portadores de necessidades especiais e na defesa do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esta é a dita especialização do termo promotoria especializada. A partir de 1988, então, com a ampliação das atribuições, se começou a verificar que o direito ambiental era tão amplo, tão profundo e diferente de outros ramos do direito. Porque o direito ambiental, ele não envolve só a legislação, assim, dita aquele trabalho, o processo de criação de leis das câmaras municipal, Assembleia Legislativa e câmaras de deputados e Senado Federal. Mas também o direito ambiental envolve resoluções,
dos conselhos municipais, estaduais e nacional do meio ambiente, provimentos de diversos órgãos de fiscalização e de licenciadores, como FEPAM, DEFAP, IBAMA. Então, é muito fluido a legislação ambiental, muito densa, e se entendeu a necessidade de se criar promotorias especializadas. No entanto, a promotoria especializada com dedicação exclusiva ao meio ambiente, ela está mais restrita às comarcas maiores, principalmente às capitais. Onde há um fluxo maior de demandas. Onde há um volume maior de demandas. Para o interior, até existem promotorias especializadas, no entanto, elas, embora sejam especializadas no meio ambiente, por exemplo, elas não têm a dedicação exclusiva, não trabalham integralmente nessa área. Tem outras matérias especializadas juntos, agregadas, como é o caso aqui da Promotoria Especializada de Montenegro, em que nós atuamos não apenas na área do meio ambiente, mas também na área da infância e juventude e improbidade administrativa. Às vezes eu até brinco assim, que às 9 horas da manhã eu estou numa reunião do meio ambiente, às 10 nós estamos discutindo o encaminhamento de um medicamento, ou tentando disponibilizar um medicamento a uma criança, ou um leito em UTI, ou numa vaga em hospital para uma criança e adolescente, às 11 estamos discutindo irregularidades no serviço público, né? Mas, embora não seja tão... a dedicação não seja exclusiva no meio ambiente, já é um marco importante, as especializadas mesmo no interior, porque permitindo que nós nos descolássemos do fórum. Nós não temos uma carga de audiências tão grande, porque nós não estamos trabalhando na área de direito de família e no crime para as promotorias especializadas, como a minha. E com isso eu posso ter uma agenda que me permite vistorias, acompanhar inspeções de atividades, de empreendimentos e até mesmo poder hoje estar aqui, né, prestando esse serviço de utilidade pública que é noticiando o trabalho do Ministério Público. Mas além da criação das promotorias especializadas, a nossa instituição também criou outros órgãos para nos assessorar. Nós temos um centro de apoio do meio ambiente em Porto Alegre. Essa é a estrutura, então, essa é a estrutura. É uma dúvida que me chegou justamente, falaste, temos que ser quase que onipresentes em vários locais, então, e quem dá o apoio a essas promotorias especializadas hoje? Também se entendeu que não bastava um promotor ter uma maior carga de trabalho na área. Era necessário que ele tivesse um suporte jurídico e técnico. Então, o suporte jurídico é dado pelo centro de apoio. É uma equipe com um promotor e assessores, lá em Porto Alegre, que nos municiam de decisões, nos municiam de bibliografia, para nós nos auxiliar, nos diversos casos do dia a dia, né? Mas nós também temos a nossa divisão de assessoramento técnico, que aí não é um promotor, mas são engenheiros, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogo, engenheiro sanitarista. É uma equipe que também está em Porto Alegre e que ela pode fazer um assessoramento técnico, ou seja, uma análise técnica da questão do dano ambiental e das medidas técnicas para fazer cessar aquele dano ambiental, reparar ou compensar aquela situação, aquela violação à legislação ambiental e aquela prática daquele dano. Então nós temos esses dois órgãos que nos municiam dessas informações. Mas nós também procuramos utilizar muito, formar rede de cooperação nos municípios. A orientação da nossa instituição é que nós não fiquemos só com a divisão de assessoramento técnico, porque ela não vai dar conta e não dá conta do recado de todo o Estado. Que nós possamos construir pontes e interfaces com os demais órgãos públicos do município, né, que trabalham no município, para que eles possam também nos municiar de informações técnicas, de laudos, de relatórios, como acontece muito hoje aqui, principalmente com o DEFAP, que é o Departamento Estadual que faz a proteção das florestas, e também com a Polícia Ambiental. São dois órgãos que nós temos uma grande interface nesse sentido de nos municiar de informações. E também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Quando se fala em promoção da promotoria, a gente está falando na promoção da efetivação da legislação. Então, isso é importante o nosso telespectador entender, que não é o promotor que executa alguma coisa. Ele encaminha, ele faz com que a lei seja cumprida. E para isso vocês, como tu falaste,
estende-se os braços das até mesmo parcerias ou respectivas atribuições técnicas. E nesse sentido, um pouquinho, a base legal da atuação, nós temos, a legislação é ampla, mas no dia a dia, qual é a principal fundamentação legal para a atuação do Ministério Público? Sim. Sim. Bom, nós temos, antes mesmo da própria Constituição Federal de 1988, já havia sido editado um importante e valioso diploma legal, que é, em 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Ela ali, uma lei federal, já começou a mostrar que, olha, existem direitos que não são só direitos individuais, são direitos de toda a coletividade, são direitos de todos nós, e dentre eles o direito ao meio ambiente preservado, incluindo aí o patrimônio histórico, cultural também, dentro de um conceito amplo do meio ambiente, o direito do consumidor, o direito à ordem urbanística, ou seja, ter loteamentos regularizados, parcelamentos do solo regularizados. Começou aí, prevendo inclusive a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações civis públicas, disciplinou, né, em linhas gerais, a possibilidade não só do Ministério Público, mas de outras instituições também promoverem ação civil pública. Muitas vezes nós achamos que só o Ministério Público pode entrar com ações civis públicas. Na verdade, o Ministério Público, eu diria que é a instituição que soube aproveitar este mecanismo, esta ferramenta, e se não a melhor, é uma das instituições que melhor utilizam desse instrumental. Outras instituições poderiam fazer a mesma coisa e não fazem. Uma questão importante esse teu esclarecimento, porque muitas pessoas imaginam que é uma atribuição exclusiva do Ministério Público. Sim, até quando eu antes de entrar no Ministério Público, quando eu estudava para o concurso, e ainda era estudante de Direito, na minha graduação, eu enxergava, associava como algo indissociável o Ministério Público e a Ação Civil Pública. Mas se nós formos olhar na Lei da Ação Civil Pública, tem outros entes, outras instituições, como o próprio município e o Estado, que poderiam também entrar com essas ações. E aí é interessante também aproveitar o ensejo e referir que qualquer dano ambiental, a rigor, ele pode gerar 3 consequências: na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Nós, do Ministério Público, atuamos em 2 delas, na esfera penal e na esfera civil. Na esfera penal, nós iremos buscar a responsabilização criminal do autor do dano ambiental, buscando, sim, a punição de acordo com a lei, verificar se aquele dano ambiental caracteriza um crime e buscando a punição de quem o pratica. Mas também nós temos a área civil, e a preocupação do promotor na área civil já é com a reparação do dano ambiental, a recuperação, ou seja, num caso muito comum que nós nos deparamos no dia a dia de dano ambiental é o corte de vegetação nativa sem autorização, seja em área de preservação permanente ou fora, né? Mas a vegetação nativa, o corte precisa sempre de uma análise dos órgãos licenciadores, da anuência prévia de alguns órgãos conforme o caso e, portanto, é um caso comum de dano ambiental ocorrido. O que se faz então, que se busca? Que haja a reparação mediante, por exemplo, o replantio ou plantio de um determinado número de mudas para recuperar ou ao menos compensar aquele dano ambiental. Então a preocupação civil do Ministério Público já é em cessar o dano ambiental e fazer com que aquele dano seja reparado, aquela situação de dano seja compensada ou recuperada ou reparada, né? Quando a lei então diz, por exemplo, nós temos uma lei específica, mas não, a atuação do Ministério não se resume a ela apenas, uma lei específica dos crimes ambientais. Só que lá diz a pena e multa, às vezes, que daí já seria o caso administrativo, correto? E também a reparação do dano. Só que às vezes a gente olha, isso está tudo no mesmo artigo e parece que é simples e é um único ente que pega e é responsável por aplicar tudo aquilo, quando agora a gente começa a entender que não, cada parte daquele determinado artigo tem uma instância diferente, são momentos diferentes. Isso é importante, se tu puderes um pouquinho, porque a gente percebe, e muitas vezes ocorre, comete-se um dano ambiental e se pensar, isso dá cadeia, isso dá multa.
mas também isso dá necessidade de reparação, que quer dizer, ao pé da letra da lei, resgatar a situação a mais próxima da original possível. Estou correto? Perfeito, de fato. E muitas vezes não se consegue, por isso nós também trabalhamos com o conceito de compensar, né? Muitas vezes a situação não tem como retornar à situação anterior, então se aplicam medidas para ao menos compensar a situação, né? Mas um exemplo clássico da necessidade de intervenção de vários órgãos, e cada órgão na sua esfera, é, por exemplo, quando ocorre um lançamento de efluente de uma empresa sem tratamento, ou muitas vezes fora dos parâmetros exigidos na licença de operação, né? Como é o caso, por exemplo, de empresas que eventualmente tenham uma licença de operação da FEPAM, por exemplo, que é um dos órgãos licenciadores, conforme o porte e a natureza do empreendimento, e ela tem determinados parâmetros, e acaba lançando para o curso hídrico um produto, um resíduo fora dos parâmetros. Bom, em princípio, o órgão licenciador, a FEPAM, no caso o Estado ou o município, deveria autuar a empresa, aplicar multas, tomar medidas administrativas até de reparação do dano. O que acaba acontecendo é que muitas vezes os órgãos de fiscalização e de licenciamento, eles não cumprem bem este papel. Há uma ineficiência de fiscalização na esfera administrativa. Quem licenciou não está zelando para que aquela licença seja cumprida. E aí, ou não autua e efetivamente não adota medidas punitivas severas, rígidas. E o que acaba acontecendo? O caso vem ao Ministério Público e há o que eu digo, uma certa sobrecarga de trabalho ao Ministério Público, porque no momento em que o órgão licenciador não faz a sua parte como deveria ser, gera-se uma responsabilidade maior no Ministério Público, pois às vezes eu tenho a sensação de que se nós não fizermos, nada vai ser feito. Quando, na verdade, nós poderíamos, no máximo, o ideal seria, no máximo, nós estarmos completando ou complementando uma atuação do órgão administrador. E, muitas vezes, nós acabamos nos substituindo por ausência desse trabalho dos órgãos da administração pública. Um caso, realmente, voltando a um caso muito comum que ocorre na região, é que é o corte de vegetação nativa. O DEFAP autua, cobra-se a multa, exige a reparação, mas o investigado ele acaba recorrendo a instâncias de segundo grau, administrativas, e vai postergando o julgamento dessa decisão administrativa, e ele acaba não pagando a multa e não fazendo o replantio, ou não adotando as medidas de reparação do dano. E aí entra o Ministério Público, por meio do inquérito civil, cobrando isso. Muitas vezes cobrando justamente que se faça o plantio daquilo que foi cobrado na esfera administrativa e não estava sendo executado, implementado pela demora. Então, nós acabamos, pela via do inquérito civil e das nossas ações cíveis, justamente levando ao cumprimento de obrigações ambientais que talvez nós não precisássemos estar exigindo se o município, o Estado ou o governo federal tivessem feito a sua parte. Nós não nos furtamos da nossa atuação, mas nós vemos que outros órgãos poderiam ser muito mais eficientes nessa cobrança. Se a engrenagem funcionasse melhor com suas devidas peças, o mecânico seria menos demandado. E nós poderíamos estar, talvez, atuando em outras áreas e de outra forma. Tu falaste que, se me corrige se eu estou errado, são direitos difusos, esses que não são dos indivíduos, correto? Correto. Porque não existe uma lei, no meu entender, que diga que dê limites e parâmetros de qualidade de vida, por exemplo. Agora, a gente sabe que talvez a gente não saiba bem o que é qualidade de vida, mas a gente sabe quando ela nos falta. Liberdade, por exemplo, que é outro direito, a definição mais simples de se entender liberdade é o quê? Pergunta para alguém que está com ela privada. Essa pessoa vai saber te dizer o que é liberdade. Então, na questão do direito difuso, qualidade de vida, um ambiente saudável, que aí é uma das motivações da ação civil pública,
Se a gente conseguisse fazer a máquina funcionar melhor com as questões específicas, os licenciamentos, o Ministério Público poderia cuidar desse zelo para que tudo, em uma visão mais ampla, cada um tivesse o seu direito, melhor, a sociedade tivesse os seus direitos naquilo que fala a Constituição de um ambiente sadio, correto? Não, correto, de fato. É importante ter esse destaque em mente. E também aproveitando, ao falar da atuação do Ministério Público, nós também temos uma preocupação de, ao chegar uma denúncia, um caso de dano ambiental, nós não necessariamente iremos ajuizar de pronto uma ação civil pública, ingressar no fórum com uma demanda. Nós instauramos o inquérito civil, por meio do qual nós procuramos identificar a dimensão do dano e verificar quais são as medidas para fazer cessar esse dano e para reparar ou compensar este dano ambiental. Uma vez, e isso é uma questão técnica, por isso que nós ou nos socorremos, por isso que no início da divisão de assessoramento técnico nosso, ou dos órgãos locais. Qualidade técnica para isso. Perfeito. Eu, num primeiro momento, tento me cercar das informações dos órgãos locais. A gente tenta formar esta rede de cooperação. E casos mais complicados, ou quando órgãos estão em divergência, nós encaminhamos para a divisão de assessoramento técnico, como ocorreu no ano passado com relação a um determinado empreendimento, onde a FEPAM entendeu possível uma intervenção em área de preservação permanente e o DEFAP teve uma posição diametralmente oposta, né? Então nós encaminhamos essa discussão à nossa divisão de assessoramento técnico para que ela possa fazer uma apreciação e nos municiar das informações técnicas necessárias, porque o nosso conhecimento é jurídico. Algum conhecimento técnico, ao longo do tempo, nós acabamos, por tabela ou indiretamente, adquirindo. Mas nós não somos os técnicos que vão fazer a ponderação se determinado filtro é necessário, qual é a vazão tolerada, qual é o mecanismo numa estação de tratamento que deve ser implementado para a efetiva eficiência do sistema. E nesse inquérito civil, então... Que é a ferramenta que vai buscar todas as informações, ou seja, que garante que as decisões são com base nos fatos, correto? Correto. Ele é uma garantia. Sim. Eu quero conversar com isso daqui a pouco contigo, como a gente acessa o Ministério, mas imagina que uma pessoa envia uma denúncia. Só que às vezes a pessoa coloca lá, está acontecendo isso. Só que só aquilo que ela diz, ela não é obrigada a ter uma base técnica para te esclarecer o fato, ou seja, com base naquilo só, não estou gostando, cortar uma árvore, primeiro tem que se cercar dos fatos e da base legal para depois ir adiante, correto? Correto. Via de regra, uma denúncia como essa, ela será encaminhada aos órgãos de fiscalização, Polícia Ambiental, DEFAP, FEPAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, IBAMA, conforme o caso, o âmbito de competência. Mas, de qualquer maneira, a vantagem também, isso é importante, é que não há um monopólio da investigação. No sentido assim, é importante que vários órgãos podem, conforme o caso, analisar aquela questão, né? Então, e contribuir, o que é bom, porque se eventualmente um órgão é falho, o outro pode suplementar as informações, né? Então, claro que a denúncia ela tem que ser checada, para que a gente nós chamamos da materialidade. Então, é necessário que haja prova, e muitas vezes prova técnica, daquilo que foi alegado ou declarado. Não basta nós alegarmos, nós temos que provar que aquela alegação é procedente. E tudo isso se faz no âmbito do inquérito civil. E por isso, às vezes, se demora até meses na investigação para chegar a um resultado, para formar o convencimento, para poder ter a prova necessária, para a tomada de atitude. Ou seja, a conclusão de que aquela pessoa é responsável, tem que reparar o dano, e o dano vai ser reparado de tal forma. Muitas vezes é rápido, é fácil, nós conseguimos identificar o dano. Muitas vezes o problema nem é na identificação da dimensão do problema, mas o que fazer para que aquele problema não mais ocorra. Dada a complexidade. Às vezes nós nos deparamos com empresas que têm problemas de descumprimento de parâmetros nas suas licenças de operação, e nós verificamos que para a solução desse problema
é necessário embasamento técnico e muitas vezes investimento em determinadas obras vultosos. Então é importante paralisar as atividades dela dependendo do que for, né? Inviabilizar economicamente. E para isso é necessário que nós estejamos com bastante tranquilidade de que aquela medida que nós estamos cobrando, de fato, é uma medida que vai reparar, que nós devemos nos abraçar aquele entendimento e que resolva. Né? Não adiantam utopias. Sim.